Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Vamos estudar juntos hoje mais um pouquinho da carta de 1 João. Tem ensinamentos maravilhosos pra gente. Estou muito feliz de estar aqui conduzindo essa aula hoje e vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, pela alegria de podermos estar estudando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que ela nos revela, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Senhor, e transformar a nossa vida. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos continuar, estudando a carta de 1 João. Estamos no capítulo 4. E eu queria agradecer vocês por estarem acompanhando junto com a gente, comigo, com o professor Gutenberg, as nossas aulas. E quantas coisas maravilhosas, nós estamos aprendendo. Às vezes a gente, quando pensa no apóstolo João, a gente pensa só do amor, a gente lembra de tudo isso. Mas agora estudando, a gente sabe de tudo isso sim, mas sabemos que ele também fala verdades e fala palavras duras que a igreja precisa ouvir, que nós precisamos ouvir também. Como eu falei, nós estamos hoje no capítulo 4 e vamos estudar os versículos de 1 a 6. Estou usando a versão NAA. Vamos ler juntos? 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. E nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você já teve uma experiência de ser enganado por alguém? Às vezes a pessoa que te enganou era um amigo ou um parente, gente que você nunca suspeitava. Ou então um desconhecido. É uma situação muito ruim quando a gente sente que é passado para trás, que foi enganado, ou alguém nos roubou algum dinheiro, ou pegou alguma coisa que não era dessa pessoa, ou falou assim, me presta rapidinho que eu vou ali, já tô te trazendo, e não traz e não volta. No comércio às vezes acontece muito, A gente que tem um comércio sabe, já viveu tanta experiência. Pessoa que comprou uma coisa e acabou levando duas. Ou então alguém falou assim, tô com 50, já trago aqui pra você. E não traz. É muito ruim você ter essa sensação de você tá sendo passado para trás. E na aula de hoje a gente vai aprender que João faz um alerta pro povo de Deus para não serem enganados. E quando a gente fala de engano na área espiritual é muito sério, É muito pesado, é muito difícil. A gente vê na televisão, Às vezes, não só pessoas que se dizem, cristãos, mas de outras religiões, Pessoas grandes que diziam, faziam acontecer, mas na verdade estavam só querendo enganar as pessoas. Isso é muito ruim. E João, ele faz um alerta para que a gente não seja enganado. No versículo 1, a palavra espírito, Olha o que João diz, não deem crédito a qualquer espírito. A gente pode mudar essa palavra espírito pela palavra ensinamento, equivale à mesma coisa. Não deem crédito a qualquer ensinamento. E aqui a gente aprende algo fundamental. A fé cristã não é a mesma coisa que ingenuidade espiritual. João nos orienta a discernir, a colocar à prova. Não tem problema a duvidar. Olha o que ele fala. João aqui está nos orientando, quando a gente ouvir uma palavra, quando ouvir alguém
principalmente que se diz da parte de Deus, para você duvidar, para você, peraí, isso que essa pessoa está dizendo vem da parte de Deus? Será mesmo? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, ou seja, pessoas que têm a especialidade de enganar. Nos nossos dias, as falsas doutrinas querem nos dizer que nós não podemos colocar à prova e nem examinar, não é? No mundo de hoje, não é isso que acontece? Às vezes a pessoa está ensinando alguma coisa errada e fala assim, ó, não me julga, não pode me julgar, hein? Olha o que está escrito na palavra, ó, é a palavra de Deus, está escrito, não julgueis. Mas lá em Mateus 7, versículo 1, nos ensina a gente a não julgar pela aparência. E Jesus mesmo falou em João 7,24 que a gente não pode julgar pela aparência, mas não julguem pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Então, até que no livro de João a gente está estudando, né? Como que é um verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão, ele dá provas, e algumas provas nós vimos, né? Ao longo dessa carta, né? Que é o amor ao próximo, né? Que é a santidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente sabe, Jesus falou pra gente não julgar segundo a aparência. E João tá falando pra gente fazer prova, assim, pra gente julgar. Mas só que é uma dualidade. Essas duas palavras, o que Jesus falou, o que João tá falando aqui, elas se complementam. Não é que uma exclui a outra. Olha só que interessante. A gente é muito influenciado pela aparência, não é? Se a gente vê, tem dois restaurantes, um do lado do outro, um tem fila para entrar, o outro tá tranquilo. Qual que a gente pensa que é melhor? O que tem é fila, né? Poxa, deve ser bom ali a comida, é tão boa a comida que tá mais cheio lá. Acho que eu vou nesse aqui que tá mais cheio, porque, pô, a comida vai ser legal. E se uma pessoa tá bem vestida, arrumada, tem pose, você pensa, pô, essa pessoa aí deve saber do que ela tá falando. Olha a aparência dela, eu acho que ela estudou para falar tudo isso. Quando uma igreja tá lotada, o que a gente pensa? Pô, ali a palavra deve ser boa, né? De Deus. Ali, Deus deve falar ali através daquele povo. E quando vê uma igreja vazia, a igreja tá ruim, fria espiritualmente, olha, não tá legal não. E nem sempre isso é verdade, a aparência. Então o que Jesus falou é exatamente isso. Você vai ver alguma coisa, mas não se deixa enganar o livro pela capa, não. Entendeu? Não se entrega ao que você está olhando. E João está falando aqui, examine. Não tem problema duvidar. Coloquem à prova outra vez, né? Eu tô repetindo isso. Vamos abrir a Bíblia em Atos 17, de 1 a 12, e vamos aprender com os cristãos de Bereia. Olha que legal essa história. Eu vou ler aqui o texto, tá? Do 1 até o 12. Então, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviram foram convertidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram os desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não encontraram, arrastaram para fora o Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade, e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmaram que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e os conselheiros se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia,
Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas estavam falando a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Vocês viram aqui o que as pessoas de Bereia faziam? E quem é que estava pregando? Era qualquer pessoa? Era assim uma pessoa desconhecida, que não sabia do que estava falando? Era Paulo, gente. Paulo poderia ser o primeiro a falar assim, ó, acredita só no que eu tô falando, não precisa ler a Bíblia não. Olha que aqui o livro de Atos está falando que as pessoas iam lá. Beleza, Paulo, tu é sensacional, muito bom, mas deixa eu ver aqui na palavra para ver se o que você tá falando tá certinho. Ia lá e examinava. E era de vez em quando? Não, sempre iam lá e examinavam. Então isso traz um exemplo pra gente. Alguém tá falando? Vamos lá, ainda mais em nome de Deus, vou lá examinar a escritura para ver se tá condizente, se a pessoa não tá falando fora de contexto, se a pessoa não tá querendo enganar, se a pessoa que tá falando não tá querendo trazer a glória para ele mesmo. Porque o falso profeta, ele te afasta do Cristo, que é suficiente para você. E o versículo 2 fala, o João faz um teste aqui, né? Nisso vocês reconhecem que é o Espírito de Deus. Não quer dizer que seja só isso, só esse teste. Até porque, como eu falei, na carta toda, ele dá vários testes de quem é de Deus e quem não é de Deus. Não é um teste completo. Esse teste que João está falando aqui no versículo 2 é um ponto de partida. E nós estudamos a santidade e o amor. Quem é de Deus é santo, né? Vive uma vida santa. Não quer dizer que não peque, que não tenha erro. Nós somos falhos e humanos. Mas aquele que é cristão, ele quer andar como Jesus andou. Está aqui na carta de 1 João, como nós estudamos. O verdadeiro cristão, ele tem amor. Na aula passada foi uma aula sensacional, né? Sobre Caim e Abel, né? A inveja ali entre os irmãos, a inveja ali no momento do culto. Foi uma coisa assim linda, né? De muito aprendizado pra gente, o amor. O amor fraternal, o amor entre os cristãos, o amor entre os irmãos. Então existem muitas outras provas. Uma dessas provas aqui, João traz aqui, é o ponto de partida. E tem uma distinção entre conhecimento e confissão. A Bíblia fala que até os demônios sabem que Jesus existe, que eles até estremecem. E em Marcos lá 1:24, um demônio falou para Jesus: eu sei quem você é, o Santo de Deus. Paulo e Silas também, Paulo também já expulsou demônios que falavam: olha, vocês são santos do Senhor. Olha lá quem está vindo. Paulo foi lá, em nome de Jesus, saia. Porque conhecem, mas não reconhecem. Não os têm. Não consideram, não amam, não veneram o Cristo. Só sabe quem Jesus é, mas não reconhecem na sua vida. Não os têm na sua vida, não veneram, não adoram. Sabe, mas... E se opõem à verdade do Evangelho. E ao falar que Jesus veio em carne, o João aqui, né, o apóstolo, nesse versículo aqui, ele estava falando para uma igreja no contexto. E o contexto era de que tinha falsos mestres dizendo que Jesus não veio em carne. Era o gnosticismo. Cadê? Eu perdi o papel. Tudo bem, não tem problema não. Poxa, queria ter falado. A gente se perde mesmo, né, gente? A aula é ao vivo, a gente não edita essa parte, é assim mesmo. Mas o que o João está combatendo aqui, os gnosticismos, né, na sua época. Pessoas que diziam que Jesus não veio em carne e osso.
uma doutrina desses, né, do próprio gnosticismo, dizer que Jesus era um fantasma, que ele não parecia que estava ali, mas ele não estava em carne. E a gente sabe que isso não é verdade, que Jesus em vários momentos fala para as pessoas tocarem, né, nas suas feridas. A mulher do fluxo de sangue mesmo tocou nas suas vestes, né? Mas falavam isso. A outra versão também do gnosticismo falava que Jesus veio em carne, mas quando chegou na cruz, não era mais Cristo, aquele espírito saiu dele. A gente sabe que isso não é verdade, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como homem sofreu, homem de dores, né, que sabe o que é padecer, como diz lá em Isaías. Jesus sofreu, foi humilhado, olharam torto para ele, passou por muita coisa que a gente passa, né? Na verdade, que não é 1% que Jesus passou, né? Que ele era o santo de Deus. Então, Jesus 100% homem e 100% Deus. João aqui está combatendo os falsos profetas da sua época, que negavam que Jesus veio em carne e osso. E ao falar que Jesus veio em carne, João está combatendo os falsos mestres do seu tempo. Jesus veio não só para morrer, mas estabelecer o seu reino aqui na terra. Negar que Jesus veio em carne é negar que ele é o nosso exemplo, é negar que ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que se apresenta para Deus em nosso lugar, que pagou os nossos pecados ali na cruz. E ele fala aqui também, no versículo de 3, né? O espírito do anticristo, né? Que está aqui no mundo. O que é isso, o espírito do anticristo? A gente já aprendeu nas aulas anteriores que anticristo, né? Esse prefixo anti é oposição. Que o anticristo é aquele que se opõe ao Cristo. E nos nossos dias de hoje, a gente pode dizer também, a gente pode não conhecer ninguém que fala essa doutrina em si, né? Mas a gente vê que o anticristo é aquele que se opõe ao Cristo, e que os anticristos têm em comum, tanto os da época de João, não importa a época, eles se opõem ao Cristo. Eles não dizem que Cristo é suficiente para a sua vida. Eles querem colocar um plus, entendeu? Uma versão 4.2. Querem dizer que Cristo não é suficiente, não. É Cristo mais, o que eu tô falando, é Cristo mais você dar 3 voltas, é Cristo mais você oferecer a oferta de tanto, é Cristo mais você fazer a campanha para ser mais santo, é Cristo. Não mostram que Cristo é suficiente para sua vida, é Cristo mais uma palavra de assim, assim, assado. Você precisa de Cristo, mas você precisa também ter uma outra revelação para sua vida, irmãos. Cristo é suficiente. O que ele pagou ali na cruz foi preço de sangue. Ele levou os nossos pecados ali na cruz. E isso foi o suficiente para nossa vida. A partir do momento que a gente já viu que não é só conhecer, né? A gente reconhece Jesus como nosso Senhor da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar na gente e a gente começa o processo de santificação, que é uma coisa linda de querer ser parecido com o nosso Mestre. Mas cuidado com quem quer te dizer, é Cristo mais, uma versão 4.2, é Cristo mais 29 vídeos e meio do YouTube para você assistir. É Cristo mais o livro tal. Tem que ser esse livro desse autor. Então, gente, não se deixem enganar. Cristo é suficiente. A palavra é suficiente, já está revelada para nós. Os ensinamentos que Deus quer nos mostrar aqui. E a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha tudo isso que João está dizendo aqui. Olha tantas coisas lindas e glória a Deus que a gente... Na nossa igreja, a gente estuda a palavra de Deus. Glória a Deus que a gente não... Embora não estejamos numa sala de aula como a gente gostaria, como a gente acha muito legal, a gente está aqui ouvindo, participando da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Glória a Deus por tudo isso. Continuando aqui no versículo 4. Diz que
a gente é de Deus e que a gente venceu o falso profeta. Então, não importa se o falso profeta ele vem com pompa e você não tem a pompa, se ele vem com um argumento, com uma retórica, com uma fala maravilhosa, como os lá do tempo de João também tinham. E aqui no versículo fala que no versículo 5, né, fala que esses espíritos nos ouvem. João fala aqui no versículo 4 que a gente vence o anticristo. Mas por quê? Por nós mesmos? Não, porque por nós mesmos a gente não consegue. Mas é pelo Espírito Santo que está em nós. Maior que está em nós, o povo de Deus, o Espírito Santo que em nós habita, do que o que está no mundo, que é o espírito de Satanás, né? E seus anjos. E não se deixe enganar, irmãos. Só tem dois lados: Deus, o Espírito Santo, o Senhor e Satanás. Muitas pessoas, infelizmente, se deixam levar pelo que Satanás está falando. Deixam levar a sua vida, sabe? E a gente tem que ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor está dizendo pra gente. Então, maior que está em nós, ou seja, nós temos essa força. A gente pode não ter eloquência, a roupa melhor, a pompa melhor, e mesmo assim não é por isso que a gente vence, é pelo Espírito Santo. No versículo 5 fala que o mundo ouve os falsos profetas. Então é um negócio que me engana mesmo as pessoas. Né? Você não acha que eu tô blindada, não vou cair nessa não. Se você não tiver o discernimento. Por isso que João está alertando, né? É bom quando a gente aprende e quando a gente. Até assim, não vou dizer na nossa vida material, porque não tem como, né? Separar a nossa vida espiritual a vida na igreja da vida lá fora. Mas não é bom quando a pessoa te alerta de alguma coisa? Quando você tá numa condução, alguém fala, tem um buraco aí, cuidado para não escorregar ali. Tu já fica atento, não é melhor do que você ir lá e cair e escorregar. Então, João tá alertando aqui com amor, né? E muito legal. A palavra de Deus, assim, é maravilhosa. Como ele usa pessoas diferentes, né? E como a mensagem é levada e cumpre o propósito de Deus, né? Que foi quem enviou o mensageiro. Então, João, ele é amoroso, ele fala filhinhos. Mas ele não deixa de dar, né? Palavras duras, ensinar coisas difíceis das vezes da gente ouvir, né? Às vezes no nosso tempo fala assim, muitas pessoas falam, né? É o amor só, tudo em nome do amor. Mas a gente fala que, e tá aprendendo, né? Que Deus é amor, também é justiça. Você em falar em amor, não te exclui de falar as verdades em Cristo, aqui o que João tá falando, né? Ele como líder, ele amava a sua igreja e por amar e por ser enviado por Deus, ele trazia essas verdades em amor. E o mundo ouve, né, esses falsos profetas, como nós vemos aqui. E o 6, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqui não reconhece a gente, não nos ouve, ele está falando dos apóstolos, né? Para que a igreja acreditasse naquilo que os apóstolos estavam falando, que foram pessoas que andaram com Jesus e foram enviadas por Jesus. Como? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Eles estavam chegando já aos confins da terra. Paulo, ele foi até mais distante do mundo conhecido naquela época, até quase a Espanha, tem noção? É longe pra caramba. E essa palavra chegou até nós, lá daqueles tempos até a gente. Então a palavra estava sendo anunciada e a palavra continua sendo anunciada hoje. E eu queria falar para vocês, irmãos, que se vocês tiverem alguma dúvida, não fique com a dúvida da aula, do que vocês estão vendo, do que a gente está passando.
A gente sabe que às vezes pode ficar alguma dúvida mesmo, a gente não foi clara com alguma coisa, pergunta pra gente. Se não quiser perguntar no grupo, pode perguntar pra gente, os professores, que a gente vai ter a maior alegria de explicar para os irmãos naquilo que a gente sabe, está estudando aqui desse texto. E concluindo, né, a gente vê que as advertências de João indicam que a heresia pode surgir de muitas formas e geralmente até através do ensino apostólico, né? A pessoa se diz que veio da parte do Senhor. E qualquer doutrina que não aponta que a salvação é Jesus ou que Cristo é suficiente é uma doutrina falsa e é anticristã, é do anticristo. Então, eu lembro aqui até agora dos 5 solas lá da Reforma Protestante, quando aquele povo estava em trevas e muitas pessoas viram, por examinar a Bíblia, viram que o que aquelas outras pessoas, líderes religiosos, estavam fazendo estavam errados. E foi aí que surgiu a Reforma Protestante, com Calvino e tanto outros irmãos ao redor daquele mundo, daquele local, vieram trazendo, opa, é só a fé, é só a graça, é só Cristo, é a palavra, é isso que é suficiente. Então, pensemos que isso é suficiente. Está chegando a semana da Páscoa. Gente, é uma semana tão importante, tão linda. Pode não ter luzes como no Natal, pode não estar tudo enfeitado, mas é a Páscoa, é o símbolo de que o Senhor, ele veio ao mundo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Uma data tão importante como como do Natal. Então vamos ficar essa semana nesse pensamento da Páscoa, nesse pensamento, na oração. A gente está numa pandemia. A gente gostaria muito de celebrar a Páscoa com aquelas canções, com as crianças cantando lá na frente. Eu tenho tanta alegria, tanta saudade desse momento ali, de celebrar a ceia ali, trocando o cálice, como a gente fez tantas vezes, e ali olhando e participando daquele culto, mas dessa forma, né? E não ter o coral, claro que a gente tem a igreja, o templo, mas a gente não pode se abraçar, a gente não pode. Isso nos dá saudade, né? Então, vamos intensificar nossas orações essa semana. Vamos relembrar do Cristo que morreu e que venceu, do Cristo que é suficiente. Vamos entoar, a gente não pode estar lá, mas vamos entoar canções que lembrem que ele morreu. Vamos adorar a Deus de uma forma especial essa semana. Lembre todos os dias, tá chegando a Páscoa, tá chegando o dia do memorial, né? Que muito importante para nós cristãos. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada por eu sendo tão pequena, Senhor Deus, por eu ser uma pessoa humana que tenho falhas, mas o Senhor, através de mim, conduziu essa aula. Obrigada porque eu pude ser um instrumento, Senhor Deus, para levar essas palavras para os irmãos. Senhor, seja com cada irmão que está ouvindo essa aula, que está participando, Senhor, que separou um tempo, um momento para poder ouvir essa aula, que está estudando, que está aqui, Senhor Deus, nos ouvindo. Muito obrigada. Senhor, seja com cada irmão desse, que o Senhor supra as suas necessidades, tanto as físicas como as espirituais, que o Senhor dê alegria, que o Senhor seja o alimento espiritual. Senhor, que nós possamos ter sede de aprender mais do Senhor, que a gente possa ser como os cristãos de Bereia que iam lá e examinavam. Senhor, não deixe que teus filhinhos sejam enganados por pessoas com ensinamentos diversos da tua palavra.
Senhor, não deixe com que nós não deixe com que nós sejamos levados, Senhor, por pessoas que enganam, por pessoas que não levam a tua palavra. Senhor, nos dá discernimento espiritual. Senhor, nos ajuda quando a gente vê um falso profeta, a como a gente pode agir. Quando a gente vê algo que não está condizente com a tua palavra, como agir. Senhor, nós temos o teu Espírito, que nós possamos nos lembrar de que nós somos fortes, não por nós mesmos, mas por Jesus. Muito obrigada por esse dia e abençoa a semana que está começando. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, até a próxima. Tchau, tchau.